Muito bem, é a segunda vez que eu venho aqui com muita alegria para compartilhar o tema hoje da gnose esotérica e o conhecimento de Cristo. Eu sou o professor Joatas Belo, né? Alguns já me conheceram no mês passado. Eu sou professor de filosofia, né? Professor doutor em filosofia. E o tema da gnose, o tema do esoterismo, é um tema que eu tenho estudado nos últimos anos, por conta mesmo dessa presença da ideia do perennialismo entre os católicos, né, e entre os católicos brasileiros também. Então eu me pus a estudar um pouco sobre o assunto, já publiquei alguns artigos e hoje eu vou fazer uma síntese aqui que introduz ao tema para dar continuidade nos próximos meses, tá? Então, a palavra gnose significa conhecimento, né? Então, quando na Bíblia se fala do conhecimento de Jesus Cristo, por exemplo, né, na última ceia, em São João, fala: a vida eterna é esta. João 17, o versículo me escapa agora. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o conhecimento de Deus e de Cristo. Também São Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala que ele ainda não havia alcançado o conhecimento sublime de Jesus Cristo, mas que se esforça por isso, né? Que corre para alcançar esse conhecimento sublime. E alguns autores católicos, como Santo Irineu de Lyon, que combateu o gnosticismo no século II, e Clemente de Alexandria, que foi um teólogo muito importante da escola de Alexandria, usam a palavra gnose para se referir também à fé católica, né, ao conhecimento de Cristo. Mas então, qual é o mal ou o problema da gnose, né? Me permitam ler aqui alguns apontamentos que eu fiz para tornar o tema mais claro possível. O tema da gnose ele se tornou mais visível entre os católicos a partir da crítica que o falecido professor Orlando Fedeli fez a este movimento religioso. A palavra gnose significa conhecimento, e a gente pode dizer, num princípio, numa definição simples, inicial, que ela significa salvação pelo conhecimento. Dando um passo a mais, não é qualquer conhecimento, mas um conhecimento secreto ou oculto ao vulgo, que apenas pessoas iniciadas poderiam alcançar, o de que a verdadeira e profunda identidade do ser humano e do mundo, no fundo, né, seria divina. Tratar-se ainda de um conhecimento que opera a nossa fusão com a divindade. E essa fusão é atingida de diversos modos, de acordo com as várias correntes gnósticas. Por exemplo, através de práticas devocionais, ou também através de um conhecimento intuitivo, que seria de ordem sentimental, por exemplo. O essencial é que se trata sempre de uma possibilidade ancorada nas profundidades do próprio ser do homem. O homem seria em si mesmo divino. Não seria essa comunhão com o divino não seria uma obra da graça sobrenatural, não seria um fruto do sacrifício de Cristo, mas seria algo que nós teríamos em nós mesmos, uma capacidade misteriosa, mas em última instância uma capacidade para sermos, como no fundo seríamos, segundo as correntes gnósticas, para sermos divinos. Como diz o já mencionado professor Fedeli na sua obra Antropoteísmo, em que ele trabalha o tema da gnose, o mais importante da definição do gnosticismo é uma religião que salva pelo conhecimento. Conhecer para eles é essencialmente se conhecer, reconhecer o elemento divino que constitui o verdadeiro eu. Às vezes falo gnose, às vezes falo gnosticismo. A palavra gnosticismo se aplica melhor aos movimentos gnósticos, às heresias gnósticas cristãs do século II, né?
as heresias gnósticas dualistas, que pregavam a existência de um Deus, um demiurgo mau, que seria o criador do nosso mundo visível, no qual teria aprisionado os espíritos divinos, né, que participariam da divindade. E a gnose seria, então, o conhecimento desta verdade de que nós seríamos centelhas divinas aprisionadas nesses corpos, e todos os meios, as técnicas, as devoções e tudo mais para nós conseguirmos libertar a tal semente divina do nosso cárcere corpóreo. Embora nas Sagradas Escrituras o tema do conhecimento de Cristo e do Pai seja fundamental, ele não tem o mesmo significado. Trata-se aqui de um conhecimento ancorado nas virtudes teologais, na fé que faz conhecer o mistério de Deus para o homem, a nossa vocação à participação na vida divina e na caridade que une intimamente a Cristo e transforma o santo em outro Cristo. Essa diferença é essencial, né? Como já disse, autores como Santo Irineu ou Clemente de Alexandria usam o termo gnose, mas para a fé católica o homem não tem uma natureza divina, mas foi criado à imagem de Deus, com uma alma espiritual inteligente e livre, que pode acolher a graça sobrenatural e, através dela, através da participação nos méritos de Cristo, alcançar a santidade ou a deificação, como diziam os padres gregos. O objeto desta aula, portanto, é a distinção fundamental entre a gnose esotérica e suas vertentes, que serão mencionadas e definidas, e o conhecimento de Cristo através das virtudes teologais. O ponto de partida vai ser a compreensão da relação entre Deus e o mundo, pois as noções de criação e de pecado são aquelas noções que determinam a postura gnóstica e a postura da fé a respeito da redenção, bem como determinam também a estrutura metafísica e teológica por trás destas posturas. Então, o primeiro ponto aqui dessa exposição se chama Criação, Pecado e Redenção. Eu vou fazer uma explanação desses três tópicos que são importantíssimos para a gente entender o tema da gnose. E depois eu vou destrinchar esses três tópicos em outras três partes, falando da Santíssima Trindade e da sua obra criadora, falando do pecado e das concupiscências e falando da obra da redenção, em termos mesmo do conhecimento de Cristo pela fé e pela caridade. Primeira coisa que é importante estabelecer é que as coisas que nos rodeiam nos permitem conhecer a Deus como Criador, transcendente e distinto do mundo. Assim o diz a revelação, São Paulo aos Romanos, Romanos 1, 10 e seguinte, né? Portanto, o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhes revelou com evidência, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem escusar. Ou seja, os seres humanos não têm desculpa para não reconhecer a Deus, porque a obra criadora, ou a obra da criação, melhor dizendo, reflete a glória de Deus e nos conduz à sua existência, nos conduz à existência de Deus. Perdão. Eu tô com alguma dessas gripes aí, doidas que aparecem. Eu acho que é a de sempre, né? A gripe de sempre. Hoje em dia tudo é uma coisa só, mas antigamente todo mundo ficava resfriado, gripado, sinusite, rinite, enfim. Também diz o magistério extraordinário e infalível da Igreja no Concílio Vaticano I, sobre a revelação no seu cânon I. Se alguém disser que o Deus uno e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas criadas, seja excomungado. Mas não é só às vezes falam que a Igreja Católica é obscurantista, né? Mas a Igreja Católica tem um dogma que afirma um poder da razão que nenhuma tese científica afirma. Quer dizer, como pode ser obscurantista uma igreja que afirma no seu magistério que o homem tem o poder de alcançar com a sua razão
a existência de Deus criador e transcendente. Né? Veja, ele não está dizendo aqui que tem o poder de se transformar em Deus, mas está dizendo que tem a razão humana, a capacidade de descobrir pela contemplação das coisas criadas e pela razão, né, pelo raciocínio metafísico, tem a capacidade de conhecer o raciocínio metafísico, que nem sempre precisa ser o dos filósofos, pode ser o raciocínio metafísico bem simples, da sensatez, né, das pessoas simples. Né? Eu sempre digo, muita gente costuma dizer, né, a velhinha analfabeta da comunidade mais pobre que reza o terço e contempla os mistérios do terço, que sabe que Deus existe, ela é mais inteligente que o doutor, cientista, astrofísico, ateu. Né? Porque ser mais inteligente é atingir um conhecimento mais profundo. O outro é mais erudito, o outro é mais, tem uma quantidade de saberes maiores, mas a maior inteligência é aquela da simplicidade que atinge o conhecimento mais sublime. O conhecimento mais sublime ao alcance da nossa inteligência é o conhecimento da existência de Deus. E, bom, existem várias provas ou vias que justificam a existência de Deus na filosofia. Eu vou mencionar apenas a primeira via de Santo Tomás. Para nós, acredito que vocês não duvidam da existência de Deus, certamente, mas eu vou mencionar aqui Santo Tomás, o doutor comum, nas suas famosas 5 vias, né? Suma Teológica, primeira parte, questão 2, artigo 3, vai falar, por exemplo, da via do movimento. Ele parte do fato perceptível do movimento ou da mudança. Movimento, né, na filosofia grega é a mudança. Das coisas sensíveis que são movidas ou mudadas por outras. O movimento, considerado do ponto de vista inteligível, do ponto de vista ontológico ou do ser, para além da percepção sensível já, é a passagem de um estado potencial, digamos, de uma capacidade para algo, a um estado atual, de uma presença atual deste algo para o qual se tem capacidade ou potência. Esta passagem só se pode dar através de algo que esteja em ato. Né? Eu estou explicando aqui com as minhas palavras o argumento de Tomás. A passagem da potência ao ato só pode se dar através de algo que esteja em ato, isto é, algo que possui aquilo que comunica. No exemplo de Santo Tomás, o fogo tem a quentura em ato e a transmite a madeira, que tem a quentura em potência. Assim, a madeira se torna quente. Nós podemos pensar exemplos além das coisas físicas, como o aluno ignorante passa da potência para aprender ao ato do entendimento, através da atuação do professor, que tem o conhecimento em ato daquilo que ensina e que o aluno, então, aprende, passa a saber. Algo não pode ser, ao mesmo tempo, em potência e ato a respeito de si mesmo, diz Tomás. Ou a madeira está atualmente fria ou está atualmente quente. Embora, se estiver fria, possa estar quente em potência e vice-versa. Né? Do mesmo modo, algo não pode mover e ser movido ao mesmo tempo. Ou também não pode mover a si mesmo. A coisa, no estado atual frio, não produz por si mesmo o estado quente, mas precisa ser movida ou atualizada por outra coisa que já esteja quente. Tudo que se move, tudo que muda, necessita ser movido ou mudado por outro. Mas aquilo que é movente também é movido. Então é movido por outro. E assim sucessivamente. E isto não pode ser indefinidamente, porque se não houver um primeiro motor, não haveria nenhum motor, pois os motores intermediários necessitam do movimento daquele primeiro. Tomás dirá que um bastão não move nada se não é movido pela mão. Sigo eu dizendo que a mão é movida pela vontade, né? Os comandos nervosos, né, do cérebro. A vontade é movida pelo império da razão, né? Até chegarmos ao fato de que a nossa inteligência ou nosso intelecto, em última instância, é movido por Deus. Né? Não se trata, portanto, de um primeiro motor cronológico que está lá no início do Big Bang, ou sei lá. Né? É um primeiro motor ontológico, aqui e agora, né? Para as vicissitudes do presente. Senão nós cairíamos no deísmo, né? Do empirismo, que coloca um Deus que dá um peteleco no mundo no início, e que esse mundo vai depois, com essa força desse impulso físico, ele vai se desenvolvendo, mas não é isso.
Agora, aqui e agora, eternamente no caso, Deus é o primeiro motor dessa minha fala, dessa aula, dessa audiência, desse acontecimento. Não só por conta de todos os processos físico-químicos que aconteceram desde a explosão lá do Big Bang até agora. De modo que não se trata de um movimento cronológico, de um primeiro cronológico e de um movimento meramente físico, mas de uma primariedade e de um movimento no nível ontológico. De modo que qualquer objeção que diga que a primeira via só poderia chegar a um primeiro motor físico não chegou a entender esse nível ontológico no qual Santo Tomás se estabelece com sua respectiva abertura metafísica, ao ser das coisas, ao ato das coisas, ao ato primeiro das coisas, além da empiria, além da experiência sensível, e ao ser subsistente, que é o primeiro motor, o ato puro, onde não há mistura de potência. Deus tem apenas potência ativa, ou seja, um poder, a sua onipotência, mas não tem nenhum tipo de potência passiva. Em Deus não há nada que já não esteja plenamente realizado. E essa é a primeira via é muito importante, não só porque mostra a existência de Deus, mas porque mostra um atributo a partir das criaturas que é importantíssimo em Deus, que é o de que ele é um ato puro, de que ele é uma realidade plena, perfeita, acabada. Ele é a realidade absoluta, a realidade perfeita, o ser subsistente. Nele não há potência, nele não há nenhuma espécie de vazio, nele não há treva alguma, diz São Tiago Menor na sua epístola, se não me engano. É isso? O problema das 5 vias não é um problema físico, pois nelas a consideração se dirige a aspectos ontológicos dos entes sensíveis, Sua potencialidade, sua efetivação, sua contingência ou possibilidade real, sua graduação na ordem transcendental, a finalidade dos entes irracionais, etc. Etc. não, porque eu já falei as 5 vias. A conclusão destas vias, que partem da realidade que nos cerca, chega a uma realidade suprema fundamental, que enquanto fundamenta as coisas desse mundo, tem a ver com o mundo, sendo seu motor, sua causa primeira, seu possibilitador, seu paradigma, seu ordenador. Mas enquanto é um ser supremo, transcende nossa experiência e conhecimento. Nós sabemos, após a conclusão das vias, que existe um ato puro, um incausado, um necessário, um perfeito, uma inteligência ordenadora ou providente, mas não podemos ter a menor ideia do que estas realidades sejam em si mesmas. Então, este ter a ver conosco e com o mundo e este transcender infinitamente é o que constitui a analogia do ser, a analogia do ente, que é a única maneira de estabelecer corretamente a distinção entre as coisas criadas e Deus, o qual é o fundamento e conservador imanente nestas coisas, porque presente no mundo, presente em cada uma das coisas, e é seu criador e fim transcendente. Como disse São Paulo, na passagem aos Romanos, que nós lemos, as perfeições invisíveis de Deus se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem escusar. Isto é, de modo que todos podem, em princípio, constatar a existência de Deus. Não com uma evidência sensível, Deus não é uma coisa ao lado das outras coisas no mundo, mas com sensatez, no caso da pessoa simples e no caso dos homens intelectualmente exigentes, através das vias metafísicas. Conforme São Boaventura escreveu no seu brevilóquio, Deus não disse propriamente palavras, mas falou por meio de obras, porque para ele dizer é fazer e fazer é dizer. Quer dizer, tanto a Escritura quanto o mundo são 2 palavras divinas, A Sagrada Escritura é a palavra revelada, escrita, e o mundo é a palavra feita, E claro, o verbo de Deus encarnado é a palavra feita carne num sentido eminentíssimo, Porque nele não só há, digamos assim, o resplendor da glória divina, mas a própria presença da pessoa divina do verbo, Entretanto, e este é um dos grandes nós da questão, a dificuldade para constatar a existência de Deus reside no fato do pecado e suas consequências na alma humana.
O acesso intelectual às grandes questões e respostas metafísicas, morais e religiosas depende, em última instância, de uma consciência límpida e de uma vontade firme. Né? Só os limpos de coração veem a Deus, Mateus 5,8, né? As bem-aventuranças. É tal a imbricação, óbvio que em sentido estrito ele está falando aqui da glória, né? Da visão beatífica, mas em sentido lato, a inteligência simples, a inteligência comum, a inteligência metafísica só pode ver no sentido de só pode atingir o entendimento da existência de Deus também com essa limpidez, também com essa pureza. Né? Por quê? É tal a imbricação entre a inteligência e a vontade, é tal o estado da natureza caída também, que a alma não somente está afetada pela desordem das paixões, mas também pela ignorância das verdades morais e metafísicas mais árduas. Né? Nesse estado, nós podemos facilmente optar, por conta da concupiscência, pela grande riqueza visível das criaturas, né? E nos esquecermos de sua procedência, caindo na idolatria. Né? O homem, a obra da criação é maravilhosa, né? A beleza do mundo criado, né? A grande variedade dos animais, né? Das plantas, a beleza, as pedras preciosas do subsolo, tudo isso pode chegar a cativar de tal forma a vontade e a mente humana que o homem pode ficar preso, cativo às criaturas e esquecer-se do Criador. Ou seja, todas essas belezas criadas, elas na verdade apontam para a beleza eterna do Criador, né? Remetem a ela, mas o homem, à vista do entendimento humano, pode ser obnubilada por conta dessa riqueza imensa das coisas, e o homem pode se perder entre as coisas e não subir dos bens criados ao bem incriado, ao seu Criador. Também podemos optar, por causa do orgulho, pela maravilha dos nossos poderes anímicos, a razão e o livre-arbítrio, e não reconhecer nossa dependência para com o Criador, caindo na soberba que é a idolatria de si, ou então da humanidade, né? Podemos também, né, num terceiro caso, nos decepcionar, porque estas escolhas erradas, nestas escolhas ou através dessas escolhas erradas, não se cumpre a nossa promessa de felicidade. A imagem de Deus não resplandece mais como deveria resplandecer quando o homem está imerso na idolatria das coisas e de si. E aquilo que era no início uma promessa de felicidade enganosa vai se converter no fato da tristeza, né? No fato da decepção. Em alguns casos, a algum tipo de angústia e mesmo ao desespero. E é essa a situação existencial e psicológica que gera a atitude gnóstica, né? Um quadro parecido com esse, para explicar essa gênese psicológica, é traçado pelo professor Fedeli no seu primeiro capítulo do livro Antropoteísmo, né? De como esse maravilhamento pela criação, mas ao mesmo tempo o engano, o pecado, que é errar o alvo, né? Que é ao invés de fazer com que as criaturas nos remetam a Deus, nós nos apegamos às criaturas. É assim que se define também o pecado, né? O apego às criaturas e não e Deus sendo deixado de lado, né? E o professor Fedeli falava isso no seu Antropoteísmo, para o famoso historiador católico, né, fundador da Associação Montfort. A condição do pecado levaria o homem a dois tipos de respostas filosófico-religiosas erradas: a gnose e o panteísmo. A gnose reflete o pessimismo indicado mais diretamente. Ele é fundamentalmente um dualismo que nega a bondade do mundo material. Vejam que eu estou falando aqui da gnose num sentido particular, a do dualismo do gnosticismo que eu mencionei. Eu vou ampliar esse tema, mas eu estou partindo aqui, o ponto de partida é a reflexão do professor Fedeli, para que daqui a gente possa ampliar um pouco a reflexão.
Então se atribui a um deus mau o mundo que teria aprisionado os espíritos na matéria, sendo esses espíritos partes ou centelhas da divindade. Sua expressão histórica mais marcante está nos gnosticismos ditos cristãos do século II, que foram combatidos por Santo Irineu de Lyon, no maniqueísmo, combatido por Santo Agostinho, e no catarismo medieval, né, que foi um grande problema também sociopolítico, tendo sido combatido pela Inquisição medieval. Já o panteísmo reflete a idolatria do mundo e de si que diviniza o todo da realidade e pretende não fugir de um mundo que seria mau, mas construir o paraíso na Terra. Panteístas seriam alguns representantes da filosofia antiga, como Parmênides ou Plotino. O professor Fedeli menciona Platão. Eu tenho que dizer aqui que eu discordo dele. Em algum momento eu vou explicar por que Platão não pode ser considerado um gnóstico, embora sim ele tenha tido influência dos órficos, ele tenha tido influência de Pitágoras, que são autores que têm o seu pé na gnose. O Platão ele alcançou uma reflexão filosófica, metafísica, que superou essas influências, né? Não isenta dos seus problemas, né? Que nós sabemos, por exemplo, a metempsicose, né? A reencarnação, uma dualidade que muitas vezes é um dualismo que acaba parecendo que é um desprezo do corpo, mas não vou agora tratar exatamente do platonismo, mas eu adianto aqui que o Platão deve ser considerado um autor que defende o Deus transcendente, ainda que tanto ele quanto Aristóteles não tenham chegado formalmente ao conceito de criação ex nihilo da Sagrada Escritura, que é um conceito que a filosofia poderia chegar, mas que geralmente chega apenas com a luz da revelação e com a justificação que a fé opera também na razão, a retificação que a fé opera também na razão. A fé não faz só a gente saber de coisas que nós não saberíamos sem a razão, mas ela faz nós sabermos de maneira muito melhor as verdades mais árduas, as verdades naturais mais árduas, né? Tal é a nossa condição caída, que também a justiça divina nos cura para que nós vivamos no âmbito das nossas capacidades naturais com uma plenitude que nós não podemos viver sem a fé. Tanto é assim que muitas das verdades filosóficas mais profundas só apareceram com o cristianismo, só apareceram em Santo Agostinho, só apareceram em Santo Tomás, né? Talvez a gente possa dizer que aproveitando as verdades, que são muitas em Platão e Aristóteles, eles foram bem além deles. E o ir bem além deles é por conta da fé. É por conta da fé. A fé potencializa a inteligência. A fé faz a inteligência ser mais forte do que ela seria sozinha. Porque, na verdade, a inteligência sem a fé não é a inteligência normal, né? No estado de pecado, a inteligência sem a fé está aquém de si. A vontade sem a fé não é a vontade normal. A vontade sem a fé, sem a caridade, está aquém de si. Não pode viver a justiça. Pode realizar atos justos, pontuais, pode viver certas virtudes, mas não pode ter, pode ter uma honestidade exterior, né, e evitar os pecados mais gravíssimos e tal, mas não pode viver uma vida humana sã, né? Por quê? Porque a fé não é só um acréscimo de coisas para além do nosso conhecimento. Ela nos transforma interiormente para que nós sejamos quem nós somos por criação e nos impulsiona a sermos algo que nós não poderíamos ser só com os próprios dons criados, que é sermos filhos adotivos de Deus, participantes da natureza divina, chamados a participar da glória, né? Segundo o professor Fedeli, a gnose, e ele está falando do gnosticismo dualista, e o panteísmo, são duas expressões de uma realidade mais frontal, que é a revolta metafísica do homem contra o Criador, contra a sua contingência e contra a contingência do mundo e das coisas mundanas. E essa revolta ele vai chamar de antropoteísmo, a religião do homem, na qual a gnose e o panteísmo
representariam as duas pontas da língua bífida da serpente, na expressão do professor, né? A religião do homem consideraria, né, que somos nós, nossos próprios redentores, e que Cristo seria apenas um dos grandes mestres religiosos da humanidade, quiçá o maior, né, se alguém é um gnóstico cristão, que teria despertado para a sua semente divina, como falam os modernistas, né? O modernismo é um caso de gnose também. Isso é importante. Ao final nós vamos chegar a essa... Eu espero que nós cheguemos a essa conclusão. O antropoteísmo ignora o ser participado das criaturas, né? Depois de adorar a realidade criada e depois dessa decepção, o homem revoltado contra Deus é um homem revoltado contra o ser participado também. É um homem revoltado, portanto, contra a lei natural também, né? Porque a lei natural é o aspecto moral desse ser participado. É um homem que não vê mais na realidade o resplendor da glória divina, né? De modo que a gente pode até dizer que recuperar a retidão do ser humano, o que só pode ser feito com a graça, né? Com o apostolado, com a conversão, é, de certo modo, colocar o ser humano em condições que ele possa novamente viver a atitude fundamental da gratidão em relação à sua existência, em relação às coisas do mundo. O processo do apostolado, da evangelização, é um processo que o apóstolo pode não ter consciência disso, mas se ele está fazendo a coisa certa, se ele está anunciando o evangelho, se ele está apresentando o nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja, para o seu apostolado, o que ele está fazendo, no fundo, também é fazer com que o coração dessa pessoa recupere essa capacidade de ser grato. Que a inteligência dessa pessoa recupere essa abertura ao ser, né? Aquela capacidade que os gregos falavam, talma, a capacidade admirativa que inicia a filosofia. Todo cristão é filósofo, mesmo que não seja um metafísico do ponto de vista técnico, assim, mas todo cristão é um filósofo. Todo cristão, aquela velhinha lá da comunidade carente analfabeta, nós aqui, todos somos metafísicos, né? No sentido de que todo cristão, pela fé, pela graça, consegue fazer aquilo que Sócrates, Platão e Aristóteles suaram pra caramba para chegar. Quer dizer, Sócrates morreu sem ter certeza absoluta que a alma era imortal, né? Com esperança. A alma participa dos conceitos, né, dos valores e tal. Então, eu vou morrer aqui com a esperança de que tenha uma vida. Era um homem que buscou ser virtuoso, buscou ser justo. Um daqueles homens que talvez nós possamos dizer com certeza moral que tinham a graça implícita, ou o desejo de batismo, batismo de desejo, né? Homens assim são os homens que cabem, né, em tese nessa. Então, nós devemos ajudar com que as pessoas recuperem essa capacidade de perceber o ser das coisas. Quer dizer, que as coisas não são meramente dados assim, mas que tem uma consistência, que a realidade tem um valor, tem uma verdade, tem um conteúdo essencial, né? Recuperar essa capacidade de abertura à verdade, que a realidade das coisas é um bem para nós e que, portanto, deve ser usufruída da maneira correta, ordenada hierarquicamente. Todo apostolado, no fundo, é um processo também em que a pessoa vai se humanizando, se personalizando, porque os seres humanos vivem normalmente como animais racionais, lógicos e tal, mas viver como pessoa no sentido profundo em que isto significa é dar-se conta da imagem de Deus e aspirar à semelhança e pedir o dom da graça, né? E aí sim, e aí você tem uma vida mais plena, mais valorosa, uma vida cheia de beleza, cheia de valor. E é isso que falta ao homem revoltado contra Deus de todos os tempos, mas ao homem moderno, que é um caso de homem revoltado muito concreto,
né? Um homem que ignora o ser, que ignora o intelecto agente, que ignora a sindéresis, ignora a consciência moral, né? Ignora, portanto, as causas finais, ignora tudo aquilo que é mais árduo, mas, ao mesmo tempo, se nós tivéssemos esse olhar de simplicidade sobre a realidade, se nós recuperássemos essa capacidade de simplicidade, nós recuperaríamos a inteligência humana, nós recuperaríamos a vontade humana, mas isso só vem pela graça. Isso só vem pela graça. Né? Porque todos os intentos de fazer isso sem o recurso à graça, no fundo, consistem em quê? Em mais um intento que, na verdade, não está reconhecendo efetivamente a distinção criador-criatura, a situação existencial do homem de pecado e a necessidade do Redentor, que é Cristo. Muito bem. O Papa Emérito Bento XVI, numa audiência geral em 3 de dezembro de 2008, fez uma importante reflexão que envolve tanto o dualismo como o monismo, ou panteísmo, né? Eu vou citá-la aqui, né? Por conseguinte, o fato do poder do mal no coração humano e na história humana é inegável. A questão é como se explica este mal. Na história do pensamento, prescindindo da fé cristã, existe um modelo principal de explicação com diversas variações. Esse modelo diz: o próprio ser é contraditório, tem em si quer o bem, quer o mal. Na antiguidade, esta ideia incluía a opinião que existiam 2 princípios igualmente originários, um princípio bom e um princípio mau. Esse dualismo seria insuperável. Os 2 princípios estão no mesmo nível, por isso haverá sempre, desde a origem do ser, esta contradição. A contradição do nosso ser, portanto, refletiria apenas, por assim dizer, a contrariedade dos 2 princípios divinos. Na versão evolucionista, ateia do mundo volta de maneira nova à mesma visão, mesmo se nesta concepção a visão do ser é monista, ou seja, o dualismo prega o quê? Existe um Deus bom que criou o espírito e um Deus mau que criou a matéria. Isso é errado, né? Assim, Deus criou todas as coisas e alguns seres pessoais e espirituais pecaram por seu livre-arbítrio. Depois o diabo tentou Adão, que também pecou por seu livre-arbítrio, mas existe, para o homem, existe sempre até o momento da morte a possibilidade de se arrepender, retificar seu livre-arbítrio e, através da graça, alcançar a sua salvação. E o monismo diz que, na verdade, existe um único ser. O monismo mais tosco, mais de que o mundo é divino, né? Deus seria o próprio mundo, o panteísmo mais de Spinoza, por exemplo, né? Baruch Spinoza. Deus é o mundo. E tem um panteísmo um pouco mais elaborado, no qual o mundo é divino só pelo ápice, né? Pelo fundo do espírito humano. Então, esta visão, que é chamada às vezes de monismo em alguns dicionários de filosofia, ou às vezes não é bem identificada, ela deve merecer o nome de panenteísmo. Panenteísmo é uma variação da gnose e do panteísmo, que é gnóstica enquanto prega o conhecimento pela salvação, mas que é monista enquanto não diz que o mundo material é mau, porque tudo teria saído de Deus, tudo teria sido emanado de Deus, só que no fim da emanação, por exemplo, na versão neoplatônica desse monismo panenteísta, no fim dessa emanação, as coisas estão tão afastadas da luz originária, da fonte originária de luz, que elas começam a se entenebrecer, né? Então aí há um primeiro emanado. Esse primeiro emanado é a essência da divindade. A primeira divindade, ela é impessoal, inessencial, e a segunda é a essência de Deus. Vejam que aqui não tem a identidade de ser e essência que tem na metafísica tomista, ou na metafísica cristã, ou na metafísica clássica, né?
Esse primeiro emanado, ele por sua vez dele sai uma outra emanação. Né? No exemplo de Plotino, neoplatônico, tem o uno, do qual sai o intelecto, ou o ser, na verdade, o zia, a essência. A essência não é o ser, é a essência. E da essência, ou do intelecto, sai a alma. Né? Uno, intelecto, nu, alma, psique. Né? Da alma saem as almas todas. A alma racional, a alma sensível, a alma vegetativa. Né? E no último... o que acontece? As almas... o intelecto é a essência manifesta do uno e manifesto. Ele nunca deixou de... Ele não é uma criatura no sentido em que nós falamos no cristianismo, porque Deus teria dado ao intelecto a sua essência. Deus, o uno, a divindade impessoal. Esse intelecto continua atrelado ao uno. No fundo, ele é o uno. E assim como a alma, no fundo, é o intelecto. Mas só que como o intelecto, no fundo, é uno, tudo se reduz, no fundo, ao uno. É um processo complicado, né? Assim, do uno... O uno tem uma primeira emanação, que é a essência. E quando a essência olha para o uno, ela se conhece e depois ela conhece todas as ideias eternas do... O intelecto é o reino das ideias de Platão. Ele transforma o reino das ideias em Platão numa primeira emanação. Esse mundo todo é como se esse intelecto fosse o verbo eterno de Deus, mas depois do uno, depois do intelecto vem a alma. A alma já é a razão, a alma já mistura as ideias, já faz os argumentos, já discorre e tal. E depois vem as coisas sensíveis. Né? Só que nada se separa de nada, no fundo. A alma continua sendo intelecto, o intelecto continua sendo uno. Né? Então, no exemplo do brahmanismo, você tem o Brahman, que é a divindade impessoal. O que seria a primeira emanação? O Atman. O Atman é o fundo espiritual do mundo, dos homens, por exemplo. Não haveria almas individuais. Né? Existem as almas no sentido da psicologia, dos psiquismos, dos organismos, tudo isso. Mas tudo isso, no fundo, é ilusão. A única verdadeira realidade seria o Atman. Mas só que o Atman, na verdade, é a essência manifesta do Brahman. Então é o mesmo processo. É o mesmo processo. De uma primeira divindade impessoal, informe, sai uma primeira forma, como se fosse a essência de Deus. Desta sai o mundo sensível. No caso, a alma e o mundo depois para Plotino, e Maya, a ilusão para os Brahmanes, né? Então, complicado esse processo? Dá para entender em linhas gerais? Né? As explicações são basicamente a explicação fundamental é a de que nessas saídas o que sai não é, na verdade, não chega a ser algo distinto do... o primeiro continua tendo a plenitude, mas os outros também é como se fosse uma expressão daquela plenitude. A grande questão é que tudo, então, é divino, mas é divino só pelo ápice, pelo intelecto, ou melhor, se a gente pode ver, é divino, o intelecto ou o Atma é uma espécie de dobradiça que, ao mesmo tempo que é a essência da divindade imanifesta ou impessoal, é o fundo do mundo manifesto. Ok? Então, o mundo é divino, tem uma essência divina que é essa manifestação da divindade. Quando todos descobrirem essa essência volta para o uno. Aí Brahman para de sonhar, entendeu? O mundo é o sonho de Brahman que está sendo feito.
Mas essas correntes, elas consideram o mundo não com a negatividade da gnose dualista. Não tem um demiurgo do mal aí, tem? Não tem um demiurgo do mal. Para eles, o mundo é mal enquanto uma ilusão, enquanto uma espécie de obstáculo ao conhecimento dessa verdadeira realidade, né? Mas no fundo, se no caso do dualismo gnóstico havia o mal e o bem, o mal identificado com a matéria grosseira e o bem com o espírito ou a matéria sutil, nesse caso, o mal ele não existe de fato, né? Ele não existe de fato, ele existe apenas como um momento do bem, um momento dialético em que, compreendem isso? O mal ele vai ser de alguma forma subsumido no bem, assim, vai ser assumido e vai ser superado. Uma expressão metafísica, totalmente filosófica do panenteísmo é o hegelianismo, né? No início você tem a ideia absoluta, mas ela não é ainda, ela ainda não é tudo que deve ser. Então tem uma espécie de não ser nela, ela precisa devir. Então ela se faz, digamos assim, natureza. E depois a natureza evolui. E no espírito humano, o espírito subjetivo e depois o espírito objetivo das instituições e tal, o espírito encontra-se a si mesmo. Quer dizer, a ideia absoluta se encontra a si mesmo como espírito absoluto. Qual é... Isso é difícil, né? É um pouco complicadinho, né? Um pouco enrolado. Qual é, então, a grande verdade de fundo? Tudo é divino, mas Deus é deveniente, Deus muda, Deus precisa desse processo da criação, né? Para ser quem Ele é. Entendeu? Isso pareceria ser a Trindade cristã? Não. Quando Deus não cria o Filho nem o Espírito Santo, né? Gera e expira, né? Mas nessas processões intratrinitárias, e aqui a chave para entender melhor, nessas processões intratrinitárias, Deus, o Pai, né? Digamos assim, que é o princípio, a fonte e origem de toda a Trindade, segundo a boa teologia, né? O princípio imprincipiado, né? Deus, o Pai, dá todo o seu ser ou essência ao Filho e dá todo o seu ser ou essência ao Espírito Santo. E as criaturas que não são o Filho e o Espírito Santo? Ele dá um ser participado, ele dá uma essência específica, particular. Ele não dá o ser divino. Essa é a grande diferença, né? A nós, Deus dá um ser participado, não uma parte do seu ser. Vejam, ele é o ser absoluto, ele cria do nada, mas criar do nada é o quê? Ele criou a partir do seu próprio poder, né? Criou a partir do seu próprio poder. Ele deu o ser de maneira ilimitada ao Verbo e ao Espírito Santo, por assim dizer, né? Por assim dizer. E isso não é criar. Isso é gerar e é expirar. Isso são as processões intratrinitárias. Já as processões criadas são doações do ser que não são a doação total do ser divino. Perfeito? Qual é o rolo do panenteísta? O panenteísta, ele quer se colocar do ponto de vista de Deus, ele quer estar lá, ele quer ver a criação, e ele quer entender isso do ponto de vista da criação. Só que se você quiser entender o processo criador, a palavra emanação até Santo Tomás usa, num sentido diferente, obviamente, né? No sentido... Se você quiser entender a criação você não pode, né? A gente não consegue ver Deus criar, porque ver a obra da criação é ver o próprio Deus. O ato criador é Deus mesmo, certo? O ato criador. As obras criadas são... Então, dá para entender que nós somos criados partindo dos argumentos a posteriori, né? Nós partimos das criaturas e chegamos à existência de Deus.
Dá para entender que existe uma distinção entre criador e criatura. Dá para entender que existe uma dependência existencial da parte das criaturas para com Deus. Mas não dá para entender o ato criador. Não dá para entender o ato criador. Não dá para entender o ato criador. O ato criador, a gente pode entender assim, desse jeito que eu estou falando. A diferença das processões trinitárias, Deus doa às criaturas um ser participado. Mas o panenteísmo, a gnose panenteísta, diz que Deus doa ao mundo a sua essência. Ok? A sua essência. Então, o mundo, no panteísmo mais grosseiro, cada uma das coisas é Deus. Mas o panenteísmo é muito mais sofisticado. O panenteísmo não diz que essa mesa é Deus, que esse corpo, esses corpos são Deus. Ele não diz isso. Ele não diz que isso tudo é ilusão. Não diz que é mal também. Diz que é tudo ilusão. Mas o fundo do nosso ser seria um fundo comum. Seria esse fundo das nossas almas. Seria esse intelecto, seria esse Atma, que, se nós chegarmos até ele, depois vamos voltar ao princípio divino impessoal. Então, é mais complicado que o panteísmo e a gnose dualista, não é? É bastante mais complicado, eu acho. Bastante mais fácil de enganar também, né? Um católico desavisado, né? Assim, não é? Parece sobre alguns aspectos, né? Assim, a imagem divina e tal. Bom, vou voltar aqui ao texto do Papa Bento XVI, né? No ateísmo, a visão do ser é monista. O próprio ser não é simplesmente bom, mas aberto ao bem e ao mal. O mal é igualmente originário como o bem, e a história humana desenvolveria apenas o modelo já presente em toda a evolução precedente. Aquilo a que os cristãos chamam pecado original, na realidade, seria apenas o caráter misto do ser, uma mistura de bem e de mal, que, segundo esta teoria, pertenceria à própria capacidade do ser. No fundo, trata-se de uma visão desesperada. Se assim é, o mal é invencível. Fala Bento XVI. No final, conta unicamente o próprio interesse, e cada progresso deveria ser necessariamente pago com um rio de mal, e quem quisesse servir o progresso deveria aceitar pagar esse preço. No fundo, a política é delineada precisamente sobre estas premissas, e vemos os seus efeitos. Este pensamento moderno pode, no final, criar tristeza e cinismo. O panenteísmo religioso, lá do Plotino, dos Brahmanes, tem alguma beleza, né? Mas o panenteísmo, a aplicação filosófica disso na realidade é a melhor expressão dos equívocos ou do grande engano do panenteísmo. É a melhor expressão. Porque, veja, o panenteísmo antigo é um panenteísmo mesmo de quem não tinha condições de transformar a realidade. Né? Como a gnose dualista antiga é a gnose de alguém que não tinha condições de transformar a realidade. Como também são expressões religiosas que não conheciam bem a bondade do mundo criado, porque ainda a revelação cristã não era bem conhecida. Mas quando há essa interface entre a ideia da criação boa da matéria, isso modifica a mentalidade gnóstica, não acrescenta um diferencial, que é precisamente transformar aquele dualismo no panteísmo ateu, né? Agora eu não preciso... O gnóstico cristão moderno, de posse dessa ideia de que o mundo material é bom, de posse do método matematizante que nascido lá no nominalismo, desenvolvido depois especialmente por Descartes, né, por Newton, diante dessa possibilidade de dominar o mundo, é uma tendência panteísta, uma tendência panenteísta que vai vigorar nessa gnose. Não é a tendência... Por outro lado,
por causa da grande confusão que é o pecado, né? Da grande... Também não vai faltar o elemento dualista. Ou seja, eu posso ser panteísta, ateu e tudo, mas tem uma classe social que representa o mal, que tem que ser esmagada. Né? Entenderam? As interferências do gnosticismo dualismo dentro do panteísmo, dentro do panenteísmo filosófico e tal, são tais por quê? Porque todas essas ideias são subsistemas de um único sistema. Essa que é a verdade. São todas subsistemas de um único sistema. E eu queria falar melhor disso agora e tentarei ser um pouco mais rápido. Se eu for ler todas as 17 páginas que eu preparei aqui, eu não vou liberar vocês para voltar para casa, tá? Então, tentarei expor de maneira mais rápida, mas tentar não ser superficial também e nem confuso, né? Ficou clara essa ideia do panenteísmo, da emanação de um primeiro que é a essência manifesta do Deus em manifesto, e depois do mundo ou da alma, que são as coisas concretas, assim, né? Assim, as coisas, o mundo que a gente vê, né? No fundo desse mundo tem uma realidade, tem uma essência divina manifesta, e depois no fundo do fundo aí tem o Deus impessoal, no qual primeiro tem que dissolver a individualidade das coisas e das pessoas para chegar naquela igualdade, e depois tem que fazer com que esse todo aí se dilua no impessoal, no divino impessoal. Bom, a segunda parte, vou tentar ser breve, é a Santíssima Trindade e as estruturas ternárias da realidade. A revelação, ela nos fala a vida íntima de Deus, nos fala o mistério de Deus para o homem, mas ao mesmo tempo manifesta a estrutura mais íntima da realidade, criada à imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente pode ver assim, algumas imagens da Trindade no mundo e no homem. Santo Agostinho já fez algumas delas, né? Por exemplo, ele falou, do ponto de vista psicológico, a memória, onde habitam os princípios intelectivos e morais, é a expressão espiritual do ser, que é o Pai. A inteligência é a expressão espiritual da verdade, que é o Filho. E a vontade é a expressão da bondade, que é o Espírito. Né? Do ponto de vista natural, né, a gente pode fazer assim, a matéria é a expressão física da riqueza do Pai eterno, rico em misericórdia. O tempo, que é a imagem móvel da eternidade, segundo Platão, é a expressão física do Filho, que é a imagem do Pai que se revela na história. E o espaço é a expressão do âmbito do movimento e encontro interpessoal no espírito. A matéria ainda é líquida e o elemento água remete à fonte, que é o Pai, sólida, e o elemento terra remete à encarnação do verbo, e gasosa, e o elemento ar remete ao sopro, que é o espírito. Né? Não é uma estrutura de tese, antítese e síntese, né? Não são momentos complementares, são momentos complementares, início, meio e fim. Não são também momentos estanques, mas são porque as pessoas divinas, pela chamada pericórese, estão umas nas outras, né? Elas participam da vida divina. A essência divina circula entre as pessoas. A verdade, tal como é apresentada por Santo Tomás no seu De Veritate, também apresenta uma estrutura ternária. Vamos às definições que ele recolhe. Né? A primeira definição assenta no que procede da noção de verdade e fundamenta o verdadeiro. Verdadeiro é o que é, diz Agostinho. A verdade de qualquer coisa é a propriedade do ser que lhe foi assinalada. A segunda definição de verdade assenta naquilo em que formalmente se realiza a noção de verdadeiro. A verdade é a adequação da coisa e do intelecto. A verdade é a retidão perceptível só pela mente. Definimos primeiro foi Isaac Israeli, depois Santo Anselmo e agora Aristóteles. Definimos o verdadeiro quando dizemos que é aquilo que é ou que não é aquilo que não é. A terceira assenta no efeito consequente. O verdadeiro é declarativo e manifestativo do ser. Santo Hilário. A verdade é aquilo pelo qual se mostra o que é. Agostinho. Ou aquilo pelo qual julgamos as coisas inferiores. Agostinho também. Suas três definições decorrem das três maneiras que consideramos a verdade. Como oposta à mentira, isto é, como fidelidade aos fatos,
como oposta à falsidade, isto é, como autenticidade, e como oposta à dissimulação, isto é, como revelação. Então, nós temos o ser verdadeiro em sua efetividade, que remete ao Pai, o ser verdadeiro em sua imagem intelectual, que remete ao Filho, o ser verdadeiro em sua abertura comunicativa, que remete ao Espírito. Se nós virmos também os princípios intelectivos da realidade, o Pai, simplesmente Deus, é o ser subsistente, é o fundamento do princípio da identidade. O ser é e o não ser não é. O Filho é o fundamento do princípio da causalidade. Tudo que se origina tem uma causa. Pois se pode dizer impropriamente que ele é causado enquanto gerado eternamente, e ele é a causa exemplar de tudo, enquanto logos é o verbo eterno. O Espírito Santo é o fundamento do princípio da não contradição. O ser não pode ser e não ser sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Amor eterno que na Trindade une na mesmidade divina e distingue na alteridade pessoal, e que na economia da salvação santifica o pecador, torna forte o fraco, eleva o humilde, enriquece o pobre de espírito, etc. Também os princípios éticos ou da lei natural, né? Deus é o bem, é o fim que nos atrai a realizar o bem, e é o Pai Nosso que nos livra do mal. O bem deve ser feito e o mal deve ser evitado. O Filho, imagem do Pai, é o meio da salvação. O mal nunca pode ser feito para obter o bem, ou o fim não justifica os meios. E o Espírito é o amor que acende o amor, o que dobra a dureza do coração e o faz sincero, fazer aos demais o bem que queremos que nos faça. É assim que o conhecimento de Cristo nos permite uma profunda compreensão da realidade, sem apelar a nenhum tipo de intelectualismo ou intuicionismo gnóstico. Né? A revelação, ela nos dá as chaves para entender, a revelação da Santíssima Trindade nos dá a chave para entender a toda a realidade. Né? Só que tem uma coisa. Depois da criação veio o pecado, e com o pecado as concupiscências. E as concupiscências constituem o que eu chamo do sistema do mundo. Diz São João Evangelista, essa é a terceira parte, as concupiscências e o sistema do mundo. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 de João 2, 16 e 17. O autor Cornélio Alapt, ele fez um resumo muito bom sobre as concupiscências e como elas significam uma contradição com a Santíssima Trindade, ou uma contrariedade. Né? A concupiscência dos olhos, que é a avareza, é contrária ao Pai, porque ele é liberalíssimo e comunica sua essência e tudo que tem ao Filho, ao Espírito e por participação às criaturas. A concupiscência da carne é contrária ao Filho, cuja geração não é carnal, mas espiritual. E o orgulho da vida é contrário ao Espírito Santo, que é espírito de humildade e de doçura. Então, se a gente analisar as concupiscências, a gente vai entender a história do mundo. A história do mundo no sentido joanino. A história daquele conjunto da realidade dos homens, das nações, das culturas, que se opõem a Deus e fazem o trabalho do maligno. Né? Seguindo a concupiscência dos olhos e a avareza, a vida humana se move preferencialmente pelos sentidos externos, especialmente a visão, e se atém à pluralidade dos entes do mundo, que podem se converter em ídolos, ignorando o Deus transcendente e caindo no agnosticismo. Antes da revelação cristã, o agnosticismo da transcendência, somado à estranheza do mundo, redundava nas mitologias politeístas. Após o cristianismo, o reconhecimento da bondade fundamental e da ordem da criação material substitui o pensamento mítico, fantástico ou imaginativo pelo empirismo, o destino fatalista pelo deísmo e o oráculo pelas leis científicas da natureza. Ainda antes da revelação da pessoa, a ignorância da dignidade humana redundava na economia escravagista, mas a modernidade, que se tornou agnóstica das pessoas divinas, não pode prescindir da liberdade pessoal na política e no comércio. Eis o liberalismo. E aqui a gente tem o ideal de liberdade da Revolução Francesa. Atendendo à concupiscência da carne, a vida humana se move preferencialmente em função das paixões, dos desejos, e se atém à alternância entre a satisfação e a carência, a dúvida entre uma opinião e outra, vivendo em conflito e negando a bondade da criação presente, não vendo nela a imagem do Logos divino, cuja encarnação é negada, com o qual se cai no dualismo gnóstico.
Antes da revelação ou em conflito com a religião católica enquanto religião, o gnosticismo era uma visão estritamente religiosa revoltada contra o Deus criador desse mundo, que eram maus, né, na visão, postulando uma divindade alternativa. Depois da revelação da mens humana como imagem de Deus, da promessa do reino e da glorificação do mundo material, a negação do Logos encarnado redundará na sobrevalorização da razão humana, no racionalismo, capaz de racionalizar os recursos, mensurar e evidenciar a realidade, explicar tudo logicamente, alcançando a almejada paz. Assim haverá uma transformação no próprio dualismo, que se apresentará primeiramente como o panteísmo de Spinoza, isto é, dualidade entre natura naturans e natura naturata, e depois se mostrará claramente como ateísmo em Feuerbach e no socialismo, isto é, dualidade entre as condições materiais e a liberdade da utopia da sociedade justa e igualitária, ideal de igualdade da Revolução Francesa. O dualismo se apresenta... Estou brigando com o microfone hoje. O dualismo se apresenta agora como um dualismo entre as condições presentes e a utopia, científica ou política econômica, ou um dualismo entre os revolucionários que lutam pela utopia e aqueles que se interpõem em seu caminho. Através da soberba da vida, chegando à última concupiscência, né, ou orgulho da riqueza, a vida humana se move preferencialmente pela intuição sentimental e se atém à individualidade, que seria supostamente autossuficiente, negando sutilmente o valor dos demais, o que é o negar o Espírito Santo. Por fim, o soberbo nega-se desesperadamente a si mesmo. Vejam que, como é curioso, mas na relação das concupiscências, a que nega o Espírito Santo é obviamente a soberba da vida, que conduz ao desespero e à perdição, né? Por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdição. Todo pecador que morrer em pecado mortal, no fundo, vai acabar pecando contra o Espírito Santo, porque ele não vai se arrepender do seu pecado na última hora. Vai chegar a um tal grau de desespero. Antes da revelação da comunidade eclesial irmanada no Espírito Santo, essa atitude só podia levar aos monismos negadores do mundo sensível e à religiosidade panenteísta. Como já expliquei o panenteísmo, de uma forma, citando as religiões, vou fazer agora um resuminho que talvez ajude. Achei que vocês ficaram me olhando assim com uma cara meio estranha quando eu falava do panenteísmo, mas é que é difícil mesmo. Para o panenteísmo, a diferença do panteísmo, o mundo não é identificado com a divindade, mas apenas o fundo ou a subsistência do homem e do cosmos material. A divindade aparece como espírito do homem e ser do mundo. O panenteísmo conduz ao afastamento orgulhoso do mundo, não para vencer o amor próprio com a graça sobrenatural, mas para a dissolução da personalidade na divindade impessoal. O panenteísta não conhece a alma espiritual, mas apenas o ego ou o homem velho paulino, né? Não busca vencer as paixões desordenadas e a ignorância da mente para chegar ao próprio âmago espiritual no qual está a imagem de Deus, mas pretende destruir a personalidade e evadir-se do mundo, que seria ilusório, para mergulhar na divindade. O panenteísmo é o nexo que unifica a gnose dualista e o panteísmo, além do agnosticismo politeísta e deísta. Quer dizer, ele é, digamos assim, o conceito mais abrangente, né? Pensem bem, o agnóstico, ele ignora a existência, não nega a Deus, né? Tá lá um Deus transcendente que ele não tem acesso e do qual ele não quer saber. Então ele se volta para o mundo. Então ele vai idolatrar o mundo, vai começar a divinizar as coisas do mundo. Esse processo pode se aprofundar e o Deus ser completamente negado, e aí vai haver uma adoração. Mas vejam bem, o panenteísta afirma um divino imanente no mundo, um outro divino, que é o divino impessoal, que nós não temos acesso, né? que é uma realidade além de todo tipo de conhecimento, e portanto, portanto o panenteísmo ele justamente tem essa condição de englobar as outras visões que negam de alguma forma o Deus criador, né? Engloba o agnosticismo, engloba o panteísmo. Tem um livro que foi lançado recentemente pelo jovem filósofo brasileiro Daniel Scherer, chamado Metafísica da Revolução.
Esse livro é interessantíssimo. Ele trata do tema do panenteísmo também. Ele vai mostrar como o liberalismo, que é a grande manifestação política da modernidade, nas suas bases também tem como base o panenteísmo. Quer dizer, o agnosticismo liberal é uma face, né? O liberalismo é a vertente político-econômica da modernidade, né? Não religiosa, mas que faz às vezes quase uma religião também. Mas o livro é muito interessante porque mostra a relação entre o panenteísmo e o liberalismo. Ao católico desavisado, o panenteísmo poderá parecer-se com a visão da fé, pois é uma ideia muito mais sutil ou sofisticada do que os panteísmos que identificam toscamente a divindade com o mundo, né? Panenteístas constituem um ramo gnóstico alternativo aos gnosticismos dualistas e correspondem aos esoterismos mais intrincados do neoplatonismo antigo, do brahmanismo ou hinduísmo, do esoterismo islâmico, sufismo ou judaico, a cabala, do neoplatonismo medieval cristão, Escoteriúgena, Mestre Eckhart, Nicolau de Cusa. Panenteístas dizem que Deus é imanente ao mundo e citam Atos 17, 28. Nele somos, nos movemos e existimos. Ok, é verdade. Deus está realmente presente no mundo. Mas como ensina Santo Tomás, primeira parte, questão 8 da Suma Teológica, não é o fundo subsistencial do mundo. Ele é a causa, o fundamento conservador do mundo, que também é transcendente a todas as criaturas e que não necessitaria ter criado ou emanado o mundo. Bom, retomando então, após a revelação do divino Paráclito, os espíritos que se consideram elevados pelo contato com o luminoso, né, como diz o autor Rudolf Otto, da Fenomenologia da Religião, devem agora conduzir os destinos dos povos, seja formando a imaginação pela arte, no romantismo, seja inserindo joio gnóstico na religião popular, seja influenciando uma política nacionalista, romântica, do tipo de todos aqueles nacionalismos que nasceram na Europa no século XIX, né? Todas aquelas revoluções que acabaram de romper com qualquer tipo de resquício de unidade cristã. Aí é o ideal de fraternidade da Revolução Francesa. O ápice da cosmovisão fundada na soberba da vida são os totalitarismos do século XX, o nazismo e o comunismo. Segundo a filósofa Hannah Arendt, o tripé do totalitarismo é formado pela polícia, a propaganda e o terror. Polícia, a propaganda e o terror. E assim podemos constatar que a ordem da realidade é substituída pela ordem ideológica sob vigia. O pensamento lógico-científico é substituído pela retórica ideológica. E o tremendum da moderna fenomenologia da religião, que já é uma fenomenologia de tintas gnóstico-panenteístas, diga-se de passagem, é substituído pelo terrificante produzido pela liderança totalitária que anula as pessoas massificadas. Obviamente, as concupiscências se interpenetram nas pessoas e nos subsistemas por elas gerados. É a perspectiva analítica que requer todas essas distinções, né? Os 3 subsistemas constituem o sistema do mundo. E esse sistema ele é confirmado pela apresentação que São Pio X faz do sistema filosófico do modernismo na encíclica Pascendi. Suas 3 notas constitutivas do modernismo são o agnosticismo, a imanência do divino, né, o panteísmo, e o sentimento religioso, que é próprio da visão panenteísta, do intuicionismo, a intuição do infinito, né? Esse sistema do mundo, ou o sistema modernista, que é a síntese de todas as heresias, está radicado na concupiscência dos olhos, né, no desejo de ter, o agnosticismo, na concupiscência da carne, no desejo de prazer, a imanência do divino, e na soberba da vida, no desejo de poder, né, o sentimento religioso. E estas 3 concupiscências corrompem a faculdade da inteligência, a faculdade da vontade, e a memória em sentido agostiniano, ou o coração em sentido bíblico, né? O fundo da alma, não uma faculdade exatamente, mas o fundo da alma, ou o próprio espírito que se perde, né? A fonte das faculdades, né? Digamos assim. Não é uma faculdade a mais.
E os símbolos máximos dessa corrupção são nomeados no Apocalipse como a besta da terra, o falso profeta, a besta do mar, que é o Leviatã, e o dragão, que é o próprio diabo. Né? Obviamente, o sistema do mundo determina toda a tipologia das heresias. Um primeiro exemplo pode ser visto nas heresias cruciais derrotadas nos primeiros concílios ecumênicos. O arianismo, que nega Deus Pai ou o conhecimento de Deus a negar a divindade de Cristo, na esteira do adocionismo. O nestorianismo, que afirma a dualidade de pessoas em Cristo, o que no fundo nega a encarnação. E o monofisismo, que afirma só a natureza divina em Cristo, suprimindo-lhe a realidade humana ou criada. Um segundo exemplo pode ser visto nas principais heresias enfrentadas por Santo Agostinho. O pelagianismo, que afirma as próprias forças naturais e não conhece a graça como tal. O maniqueísmo, na esteira do docetismo e dos gnosticismos do século II. E o donatismo, que nega o perdão, na esteira de Judas e do montanismo com seu rigorismo. É o suficiente, né? Assim, não posso... Não dá para espremer mais. Eu acho que eu já falei muita coisa hoje e vou acabar não falando muito do conhecimento espiritual de Cristo ou da redenção. Então, a modo de conclusão, vamos falar sobre o conhecimento espiritual de Cristo. Isso aqui é mais leve, né? As inclinações das concupiscências podem ser vencidas com a graça e como nossas faculdades podem ser... As inclinações das concupiscências podem ser vencidas com a graça de Deus e as nossas faculdades podem ser reorientadas ao Criador para que façamos a divina vontade e assim permaneçamos com Deus, e busquemos a santidade, mas não seguindo o conselho da serpente, que está na origem de toda gnose, e sim seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que, tendo a condição divina, não se apegou à sua divindade, mas assumiu a cruz. Então, a grande gnose cristã é a cruz, né? É a cruz de Cristo. O conhecimento de Cristo e do Pai é o conhecimento do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, o conhecimento da nossa situação de pecadores, o conhecimento da nossa necessidade da graça, né? Conhecer a Cristo é conhecer a Cristo crucificado, é conhecer a Cristo como aquele que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, né? O único Salvador do mundo, aquele que pode nos dar a paz, a reconciliação, a justiça e a santidade. No primeiro domingo da Quaresma, a gente sempre ouve as tentações de Cristo, né? No rito tradicional é sempre o Evangelho de Mateus, no Novo Ordo são os 3 evangelhos no ano A, B, C, né? O Evangelho de Mateus, Mateus 4, 1 a 11, o Evangelho de Lucas, que eu vou citar também, 4, 1 a 13. Nosso Senhor nos ensina as armas para vencer o diabo, né? Não dialogar com o tentador. O diabo é mais astuto, né? Mas ter no coração e nos lábios a palavra de Deus e colocando toda a confiança em Deus. Primeiramente, o diabo tenta Jesus pela gula e a solução fácil do milagre em proveito próprio. A comida é a necessidade mais básica do ser humano, mas a resposta de Jesus manifesta que o corpo não é a única realidade do homem. Não nega o corpo, não é agnóstico, mas afirma que a realidade espiritual é hierarquicamente mais importante, né? Nosso Senhor coloca toda a sua esperança na providência do Pai, confia-lhe a vida temporal, pois a quem é fiel não faltarão os recursos, como indica a citação que Jesus faz do Deuteronômio 8:3, em que Deus provou tanto o seu povo fiel quanto o seu amor fiel no deserto, né? Provou nos 2 sentidos, né? E lhe deu o maná do céu. Quem luta contra a gula e o comodismo não terá problemas com a luxúria, ensinam os padres da igreja. Quem não permite que o ventre o domine, quem não busca soluções fáceis, não será vencido pelo demônio da luxúria ou desordem sexual. Estes 2 vícios capitais se referem à desordem da sensualidade e da vontade. A busca do prazer corpóreo como bem do homem. O jejum nos permite, com o apoio da graça, vencer a gula e, em consequência, a luxúria. Também a resposta de Cristo nos remete ao pão da palavra e ao pão eucarístico que recebemos na Santa Missa. A segunda tentação, em Mateus, é a última, estou seguindo aqui o São Lucas. É a da avareza, a promessa de todos os bens e reinos terrestres. Todos necessitamos, além do básico, de bens materiais para a boa vida neste mundo, né?
Mas a tentação consiste em colocar toda a confiança nas coisas visíveis e em sua posse e no dinheiro que se obtém, o qual embota a sensibilidade e a inteligência para as realidades invisíveis e sobrenaturais. O apego ao dinheiro é a fonte de todos os males, ensina a Escritura, 1 Timóteo 6,10. Não se pode servir a Deus ao dinheiro, Mateus 6,24. Esse vício se refere à desordem da percepção e da inteligência, que reconhece a felicidade na posse dos bens materiais e do dinheiro que os obtém. A esmola, bem como a caridade em geral, nos permite com a graça vencer a avareza, bem como ver além das aparências do pobre assistido o rosto do Senhor, conforme Mateus capítulo 25. A terceira tentação, que é a segunda em Mateus, é a da vanglória. O reconhecimento alheio é uma necessidade psicossocial fundamental, mas a ostentação das próprias qualidades e virtudes é uma deturpação da vocação e dos dons divinos. Não se trata de uma vaidadezinha infundada, mas da exibição orgulhosa de qualidades reais, né? E Jesus nos alerta que devemos nos colocar sob o domínio de Deus e não pensar que podemos manipular a graça. Quem vence a vanglória e a avareza não será tentado pela soberba, em que o homem se apropria indevidamente da condição divina a qual é chamado, mas que não lhe é um direito, e sim fruto da liberalidade divina e da cooperação amorosa e humilde com a graça. Esse vício da vanglória se refere à desordem do coração, do próprio espírito, que deixa de referir o bem humano ao bem, né? Então a gente deve sempre dizer: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. A oração nos permite, com a graça, vencer a vanglória, porque ela dá a devida glória a Deus e o reconhece como a causa de todo o nosso bem. Diz Santo Irineu de Lyon que a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Então a glória de Deus resplandece no homem que vive em face de Deus e não naquele que vive numa atitude de revolta contra ele. A oração deve nos converter. Por ela assumimos a mente de Cristo e assim nos conhecemos como somos, conforme Romanos 12, 2-3, revestindo-nos de humildade, permanecendo firmes na fé e vigilante contra o demônio, para que sejamos exaltados por Deus a glória a qual ele nos chama. 1 de Pedro 5, 5-11. Somente a pessoa que ora e guarda seu coração em Deus é capaz de vencer a astúcia do diabo, que é capaz de se tornar até um exegeta, intérprete da Escritura Sagrada, para fazer os filhos de Deus caírem, como de resto fazem os hereges todos, né? Somente quem reza se salva, diz Santo Afonso de Ligório. Então, combatendo esses três combates, combatemos indiretamente o vício capital da ira, o qual acomete aos que estão lutando por satisfação do estômago e da genitália, pela segurança financeira e pela fama e a falsa glória. Também combatemos os vícios capitais da tristeza, a inveja pelo bem que não temos, e da assídia, a preguiça ou tédio espiritual pela insatisfação com os vícios anteriores não enfrentados com resolução. E assim nos afastamos da desesperança a que estes vícios conduzem e a fé nos guarda pelo poder de Deus para a salvação. 1 de Pedro 1,5. Esse combate ascético é o passo indispensável para trilhar o caminho à união mística dos grandes santos. Mas isso já é um tema para outra ocasião, quando eu falar da mística perennialista e tudo isso, eu vou falar da verdadeira mística cristã, né? Hoje eu preferi falar da parte do ascetismo e como no ascetismo a ascese cristã é uma ascese fundamentalmente antignóstica na medida em que ela é o reconhecimento da nossa situação existencial de pecado, da nossa dependência existencial de Deus, da necessidade da graça e do nosso Redentor. Recapitulando, nós queríamos distinguir entre gnose esotérica e conhecimento de Cristo. Para isso precisamos entender como a verdade sobre a criação, conhecida pela revelação, o magistério da Igreja e a sã filosofia, pode ser obscurecida pelo pecado, de modo que o ser humano se revolte metafisicamente contra Deus, sendo esta a origem psicológica e espiritual da gnose, né? A criação é um reflexo da Santíssima Trindade e o pecado e as concupiscências produzem um sistema modernista que abriga o agnosticismo, o dualismo gnóstico e o panteísmo, bem como a gnose panenteísta, que representa uma espécie de gnose tanto mais perigosa por ser uma ideia sutil
e que por vezes parece assumir as vestes de espiritualidade refinada e compatível com a fé. Mas veremos isso melhor em outro momento, como não é compatível. Mas tanto a gnose dualista quanto a maniqueísta buscam a própria salvação à parte do sacrifício de Cristo, à parte das virtudes teologais, representam uma negação da criação, ora associada a um demiurgo mau, ora associada a uma ilusão a ser superada. Apenas a graça de Cristo e os meios tradicionais de combate espiritual podem nos fazer vencer as concupiscências, vencer qualquer tipo de pessimismo, viver conforme a imagem e a semelhança divinas. Né? Esse é o conhecimento de Cristo. Tá bom? É isso. Desculpe pela alguma dificuldade na exposição. O tema é difícil para mim também, porque por mais que estude, é uma questão em si mesma muito complicada, né? Mas é isso. Hoje é a primeira parte, né? Obrigado pela assistência e até a próxima.